Boa tarde a todos, estamos aqui novamente trazendo um assunto muito relevante, que é a questão do aterro de nerds que nós temos acompanhado nos últimos dias, tá? Hoje nós temos aqui, vocês podem ver, encontramos aqui alguns catadores realizando o processo. Vocês podem ver que também eles estão... Há pouco tempo atrás a gente tinha 3 caminhões aqui fazendo descarte, inclusive a gente viu descarte aqui também de alguns restos de árvore, também alguns restos orgânicos, que pode ser visto um pouco mais ali à frente. Isso é um problema muito grave, né? Como a gente já falou, o aterro de nerds ele tem que ser consolidado por materiais que não sofram da decomposição. E a gente sabe que qualquer material orgânico, por natureza, ele sofre decomposição. Então aqui a gente consegue ver algumas coisas que foram descartadas. A gente tem TV, aqui o resto de TV, temos ali fogão, temos lava-roupa. Então assim, você vê que diversos insumos que estão sendo descartados aqui. E o que chama mais atenção, e eu acho que isso até é uma questão que a gente pode futuramente tentar abordar a própria população, moradores locais que queiram também se compadecer com um assunto tão importante, a gente consegue ver o descarte do lixo tomando proporção para além do aterro, né? Então a gente consegue ver ali onde era um campinho de futebol lotado ali de lixo, a gente consegue ver aqui à frente a mesma coisa e isso vai se espalhando. E o que é interessante em destacar é que imagina que hoje nós estamos realmente passando por uma onda de calor, então a gente sabe que nesse devido momento a chuva não acaba sendo um grande problema, mas em breve a gente tem algumas possibilidades de previsão de chuva. Se chegar a chuva aqui, a gente consegue ver que a quantidade de espaços que podem vir a ter aqui um acúmulo de água são assim imensuráveis. A gente consegue ver diversos locais que podem ter, e isso sem dúvida alguma será extremamente prejudicial para a saúde local no aspecto de uma proliferação da dengue, que a cidade de São Manuel já está sofrendo, né, nesse caso, e é muito grave. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando hoje, e aí segundo as últimas estatísticas que a gente tem aqui da TV São Manuel Conectado, de cada 100 habitantes, 10 já foram contaminados, e isso segundo aquelas pessoas que foram até o posto, fizeram realmente o exame e fizeram a averiguação. Quantas mais pessoas podem ter ali os sintomas e não compareceram, por exemplo, no posto, para a gente conseguir realmente ter uma noção clara do tamanho desse dado, né? Então, isso aqui é muito triste, né? Como eu falei, então vocês podem ver ali, eles estão realizando agora ali, eles estavam enterrando ali alguns itens, a gente vê aqui algumas pessoas fazendo a coleta de fundo, e é uma coisa muito triste, realmente. Eu acho que um ponto para chamar a atenção, da última vez que eu estive presente aqui, isso no início do ano, a gente vê que a proporção aumentou o espaço em que o lixo está sendo acumulado. A gente pode ver que muito provavelmente naquele terreno de trás é capaz que esteja indo para lá também. E aqui é um terreno que está para alugar, tá? É um terreno que está para alugar, então a gente está falando de empreendimento imobiliário, a gente está falando aqui de não apenas o corretor, mas o próprio proprietário que pode estar sofrendo aqui com um prejuízo moral, econômico e acima de tudo de imagem, né? Então vamos só dar uma acompanhada ali para a gente ver. Eu acho que é importante a gente realmente ter uma noção de como que tá. Podem ver o mato alto, então a gente vê também não tem nenhum cuidado local. Pode ver diversas coisas aqui, controle, maço de cigarro, assim, restos orgânicos. Então assim, é muita coisa que a gente vê aqui. É um local até meio de difícil acesso, mas a gente faz aqui o possível para conseguir entrar ali. Vamos dar só uma olhadinha. Tá, você vê aqui, o matagal, basicamente o que defende aqui para não ir para lá é o matagal, né? É isso aqui o que está defendendo. A gente vê resto de pneu, a gente vê tanto lixo aqui, e isso é muito triste, porque grande parte desses insumos conseguem ser reciclados. Então se a gente tivesse uma cooperativa, como a gente já tratou no passado, se tivesse uma fiscalização muito mais assertiva, grande parte desse prejuízo que a gente está tendo aqui ao meio ambiente, às famílias locais e afins, não estaria assim vigorando como está hoje, tá? Então temos que chamar a atenção que isso é muito importante. Estávamos aqui, fazendo a reportagem. Nós tivemos aqui uma surpreendente presença aqui de um morador aqui fazendo descarte.
Ele de fato fazendo o descarte correto, vocês podem ver que ele está com vidro. O vidro ele entra na clausura realmente dos resíduos inertes, tá? Inclusive ele está ali com um papelão segurando, a gente inclusive alertou ele, já falamos para ele que o papelão não é um resíduo que pode ser descartado aqui. Ele falou que já tomava consciência disso, então ele só vai fazer o descarte ali do vidro, tá? E depois ele já vai pegar, né, o papelão e vai realmente retornar para casa, onde ele falou que também tem um caminhão de lixo que passa para pegar esse resíduo. Então, você pode ver, a gente tem alguns moradores, como foi dito anteriormente pela prefeitura, que a população que era um dos grandes problemas. A gente está vendo um morador que tem a consciência da situação, assim como muitos outros, e eu acho que o trabalho que a gente tem que ser feito aqui com a população é trazer consciência do quais são os resíduos que são inertes, quais não são, para que a gente possa realmente aqui trazer, né, com maior consciência aqui, o descarte correto nesse terreno aqui da prefeitura. Minutos antes de começarmos aqui a gravar essa entrevista aqui, essa reportagem, a gente observou aqui sendo feito o descarte, né, de caminhões aqui descartando esse lixo orgânico. Vocês podem ver que inclusive tem várias moscas na região, tá? Isso é inclusive outro indício de que há diversos compostos orgânicos aqui. Como a gente muito bem sabe, como a gente muito bem já colocou e pontuou anteriormente, esse aterro é destinado apenas para insumos inertes. Então a gente está falando aqui, como a gente já comentou numa entrevista anterior também, que são insumos que não sofrem a decomposição, tá bom? Por que isso é um ponto muito relevante? Porque isso aqui, ele pode inclusive, né, escoar chorume, por exemplo, para regiões vizinhas, rios vizinhos, como já tiveram alguns casos passados, inclusive ali na agrícola, que foi mencionado por alguns moradores locais. Então é importante a gente destacar que esse tipo de resíduo deveria estar tendo uma fiscalização, né, na entrada do recinto, para que esse tipo de resíduo não adentrasse nesse estabelecimento, né? Então, eu acho que uma outra coisa importante que chamou muita atenção enquanto a gente estava caminhando aqui foi esse pote aqui. A gente pode ver que tem bastante mosca na região, mas principalmente esse é um pote aqui que, se a gente tivesse hoje um cenário de chuva, seria exatamente um ambiente de proliferação da dengue, né? Então, e esse não é o primeiro, né? Tem muitos que a gente vê na região e isso chama muita atenção. Tá? Então acho que hoje o que a gente tem que fazer, além de trabalhar aqui pontualmente com a prefeitura, mas a própria população também se atentar a essa situação, realmente trazer à tona, colocar a questionamento, os vereadores também colocarem aqui, se compadecerem aqui com os moradores da região, porque isso aqui é uma calamidade pública, a questão do meio ambiente tem que ser levada em conta, não pode ocorrer isso, tá? Então, eu acho que esses são os pontos aqui para a gente destacar. A gente vê uma equipe também realizando aqui o trabalho, o serviço deles. Chegaram também agora, pouco tempo atrás. Mas é isso. Ponto central aterro de inertes é para insumos que não tenham decomposição. E isso que deve ser levado em conta. A prefeitura tem que fazer a fiscalização para assegurar aqui o melhor para o meio ambiente e para a população local. Estamos aqui em uma das entradas do aterro e olha o que eu havia falado para vocês. A gente não está nem um cenário de chuva, tá? Vocês podem ver que tem um acúmulo de água aqui sendo realizado. Então esse aqui é o tipo do local que a gente tem uma grande probabilidade de ter a proliferação da dengue, né? A gente vê aqui ao lado de uma creche, eu acho que é interessante falar isso, ao lado das crianças, que é um grupo de risco, né? A gente sabe que a dengue ela tem aqui uma causabilidade maior aqui para danos e afins para os jovens, além dos idosos. Então a gente tem aqui um ponto aqui muito crítico. A gente vê ali outro ponto ali, ó, não muito distante desse primeiro que é um pouco maior, mas a gente consegue acompanhar aqui, ó, outro ponto na entrada também, né? Então a gente consegue ver que isso aqui é o tipo do caso que você não tendo aqui realmente um cuidado, uma manutenção, infelizmente esse local que
deveria servir para o descarte de inertes, e aí dentre esses inertes a gente pode destacar, por exemplo, materiais de construção, vidro, todos aqueles compostos que não sofrem decomposição, tá? Então inerte é basicamente isso. Se eu falar de comida é orgânico, se eu falar de plantas é orgânico, isso aqui não pode ser descartado aqui, tá bom? Então acho que vale tanto uma conscientização, uma fiscalização e o empenho maior da prefeitura em conseguir aqui ter um cuidado maior com essa região, ao passo também, sem dúvida alguma, a gente ter a população consciente. Acho que é importante a gente não trazer aqui, entre aspas, a culpa para ninguém, mas a gente colocar aqui quais são os meios para a gente solucionar. Vocês podem ver aqui, por exemplo, olha a quantidade de lixo que a gente observa aqui num campo de futebol, gente. Isso aqui é muito triste. Imagina você, pai ou mãe de família, o seu filho vem aqui, ou mesmo você vem tirar um momento de lazer aqui, e você se depara com esse, basicamente, lixão a céu aberto mesmo, né? A gente vê que é uma situação muito crítica e que deve ser aqui levada em conta e tomada com muita responsabilidade aí pela prefeitura. Eu acho que a coisa crítica aqui é muita sacolinha voando para cima, muita vento que leva para cima a sacolinha, muito mato na frente, as ruas tá tudo programado, não tem onde o carro passar por aqui, muito buraco e é muita coisa aqui, ó. A gente tem que, né, ver o que precisa fazer isso aqui, que a coisa tá crítica aqui. Eu moro em frente aqui, ó, tá muito demais, é muito lixo. Então tem que ver. Tem que ter um responsável para ver essas coisas aqui. Porque a coisa que tá preta aqui, ninguém vem ver nada. Tá tudo assim, ó, mato, cobra entrando no quintal, é bicho, é escorpião, então tem que... Então a gente vê aqui um relato de um morador local, toda essa questão de calamidade que tem aqui na região, que é muito importante a gente reforçar, tá bom? Então, novamente, é importante a gente ter aqui uma fiscalização da prefeitura nessa região, é importante aqui ter um acompanhamento, a própria população está trazendo isso a questionamento, afinal nós sabemos aqui que saúde pública, questão de acessibilidade, gestão pública, é uma demanda que tem pelo povo para uma qualidade de vida melhor, sim, correto? Eu quero que já dá uma ajeitada logo, sabe? Que a coisa tá louca aqui. Só colinha vira pra cá, eu tenho que estar correndo. Coisa que vem de baixo que sobe pra cima. Então, tem que... A coisa tá louca, ninguém faz nada, mata aqui, ó, matagal. Escorpião tá indo pra cá, é água poçada, é poça de água pra dar dengue. Sim. As coisas tudo aí. Sigam acompanhando a gente, nós vamos trazer aqui mais notícias assim ao decorrer do tempo, tá bom? Tenha uma ótima tarde, um abraço.